você vê que você precisava passar por isso? Ou não? Passar, acho que ninguém quer passar, né? Isso que eu ia falar agora. Falar pro senhor, se eu pudesse escolher que a minha filha fosse autista, não. Uhum. Não pela palavra autista, porque eu amo a minha filha autista, mas eu detesto tudo que o autismo traz para minha filha e para qualquer criança. A consequência, né? Ele traz muitos prejuízos, né? Uhum. Então, assim, eu falo que eles são privados de muita coisa. Enquanto as crianças estão crescendo de maneira muito funcional e muito livre, né? Os nossos filhos, eles precisam aprender o básico, né? E o básico já é uma grande vitória, né? Isso. Então, assim, eu falo que para o autista o que é difícil para nós é fácil para eles. E o que é fácil e diário para nós é difícil para eles, né? Então, assim, você tem que se dedicar, né? São crianças que são colocadas dentro de clínicas muito novos para aprender o básico, né? A aprender a se comportar de maneira social, de maneira que a sociedade, né, cobra de nós como pessoas. Então, assim, eu amo a minha filha, né, do jeito que ela é, com certeza. Mas se eu pudesse escolher, com certeza não escolheria que ela fosse autista, né? Uhum. Eu falo que eu vejo até muita romantização em relação ao autismo. Lógico que não é eu falo que o diagnóstico, ele não como é que eu vou dizer? Ele não define, né, quem a minha filha é. Ela não é o autismo. A Maria Antônia não é o autismo. Ela tem o autismo, né, como uma condição. Mas isso não define quem ela é, né? Mas o autismo em si, ele traz muitas coisas difíceis para os pais, porque a gente vê os nossos filhos sofrer, né? E muitas vezes a gente tem que esperar. E como esperar dói, né, pastor? Eu falo que esperar com certeza é muito desafiador. Então, igual a minha filha, ela tem 6 anos, mas ela ainda não fala de forma funcional. Eu falo que a gente vive milagres diários. E eu já vivi muitos milagres desde que a gente começou essa caminhada, né, dentro aí do autismo. Mas são micropassos. E eu sempre fui uma pessoa extremamente imediatista. Eu vejo que Deus me trata muito nessa... Mais uma área. Muito nessa questão e de controle também. Eu sempre gostei de ter o controle das coisas, né? Acho que eu tenho um perfil mais de liderança, então eu quero tudo no meu tempo, do meu jeito. E eu falo que é onde Deus me trata muito nessa questão, porque eu espero há 6 anos para ouvir a minha filha ter uma conversa básica de como foi a escola, né? E eu falo isso não como vítima, mas Sim. como realmente, assim, como é difícil, às vezes, a gente esperar em Deus, o tempo de Deus. Eu sempre que eu oro, eu falo, Deus, me dá essa graça. E eu falo que o dia que isso acontecer, eu quero testemunhar, como eu estou aqui testemunhando hoje, né? Do que Ele vai fazer na vida dela. E eu sei que Deus tem um lindo plano na vida da Maria Antônia, que é interessante que ela não fala, pastor, mas ela ora de forma funcional, tá? Ela canta, ela é apaixonada por música. A Maria Antônia é extremamente musical. Então ela canta para tudo. Ela canta quando ela tá feliz, quando ela tá triste, quando ela tá com raiva. O meu filho até brinca, fala, mãe, minha irmã é crente mesmo, né? Legal. Porque ela sempre tá louvando. As minhas amigas até brincam que todos os meus áudios sempre tem a Maria Antônia cantando no fundo, porque realmente ela se expressa muito através da música, do louvor, né? Então eu sei que por mais difícil que seja, né, a nossa caminhada, por mais desafiadora que seja, eu sei que Deus tem um lindo futuro para Maria Antônia. Aleluia. E por mais que às vezes a gente fique com muito medo, né, porque a gente vê tantas coisas ruins o tempo todo, né, nas redes sociais, nas televisão, de preconceito, de pessoas más. Então eu sempre oro para que Deus livre a minha filha, né, os meus filhos da maldade desse mundo. Mas eu sei que por mais que muitas vezes a minha mente queira ficar ansiosa, ou com medo, ou aterrorizada de como vai ser o futuro, né, da Maria Antônia, assim, em especial pela condição dela, eu falo que eu sei que Deus vai estar lá, independente do qual será o futuro, né? E eu sempre tenho orado para que o Senhor cumpra, não os meus sonhos na vida dos meus filhos, mas que Ele cumpra os sonhos e os propósitos dele na vida dos dois. Uau! O que me chamou a atenção
Você falou que ela tem dificuldade naquilo que pra gente é simples. Sim. E que aquilo pra gente é difícil, pra ela é fácil. O que seria isso? Porque eu fiquei, assim, me veio essa curiosidade. Sim. Pastor, os autistas, eles têm, a gente chama de hiperfoco, né? Então, eles têm habilidades que nós, pessoas típicas, muitas vezes não temos. E isso a gente vê em diversas áreas, coisas diferentes. Vou dar um exemplo pro senhor. Tem crianças que têm o hiperfoco em dinossauros. Mas não é em falar o nome dos dinossauros, como uma criança, qualquer criança pode saber, né? Mas eles vão muito a fundo nisso. Então, quando esse dinossauro aqui, ele tem esse nome, ele veio dali, eles sabem tudo. Sejam de astronauta, que tem um hiperfoco em planetas, ou astronauta, ou em qualquer outra coisa. Né? Ontem até estava vendo, teve aquela... Ai, gente, aquela corrida, né? Ah, lá sim. em Goiânia, né? Em Goiânia, de moto? Goiânia, de motos, né? MotoGP, eu acredito. Isso. E aí tem um piloto autista. Ele Olha ganhou aí. em 3º lugar. Não sabia disso. E ele chama Jorge Martins, se eu não me engano. E ele sempre, o hiperfoco dele sempre foi nisso. Então a gente tem várias situações de pessoas adultas, né, também, que eu falo que toda criança, um dia ela se torna um adulto autista, né? Então a gente tem várias situações onde eles se destacam muito por conta desse hiperfoco, dessas habilidades que muitas vezes uma pessoa típica não tem, porque eles têm, eu falo que o autista ele é hipersensibilizado em várias questões. Então, muitas vezes eles pegam algo que eles gostam muito, focam naquilo ali, né? Então, eles têm muita sensibilidade, de modo geral, né? Tanto, às vezes, como é que eu vou tentar explicar isso aqui? A minha filha tem muita questão sensorial, auditiva, então cada um tem as suas particularidades. Então eu acho que eles pegam os pontos fortes, né, e usam a favor deles. Então eles se destacam muito, muitas vezes profissionalmente, por conta dessas habilidades. A minha filha Maria Antônia, para você ter uma ideia, ela desde 2 anos ela sabia todo o alfabeto, de que era cada letra. Ela começou a ler com 4 anos. E ninguém ensinou ela. Por mais que na escola, né, ela vai na escola, mas nessa idade ela ainda não tinha como, né, aprender, como se diz, eles ainda não sabem ler. Uhum. Né? Então ela começou a ler muito cedo. Então eu sempre vi esse interesse muito grande dela por letras e números, desde muito pequena. Então tem coisas que eles têm muita facilidade. Já na escrita ela teve um pouco mais de dificuldade, mas agora que ela está no 1º ano, agora que ela está na alfabetização, e a Maria já lê e escreve. Então, ela já lê livrinhos ali, né, curtos. Então, eu sempre achei isso muito interessante. Então, realmente, cada autista, ele tem as suas particularidades. Eu falo que, independente do nível de suporte que a gente diga que cada um deles tem, nenhum autista é igual ao outro, porque Deus nos fez completamente únicos. Né? É verdade. Então, o autista não é diferente. Então, muitas vezes as pessoas querem colocar o autista numa mesma caixinha. Esse aqui é nível 1 de suporte, esse é nível 2, esse é nível 3. E, na verdade, o nível 1 são completamente diferentes. Lógico que tem características, né, parecidas, mas cada um tem as suas preferências, as suas facilidades e as suas dificuldades. Você falou aqui pra gente sobre que às vezes tem medo do futuro. Sim. Né? Como que vai ser e tal. Já passou mães aqui de filhos autistas? E a mesma pergunta que eu fiz para algumas delas, eu vou fazer para você. Eu acredito que você já teve experiências no sentido assim, e a maioria das vezes essas experiências não são experiências bacanas, legais, de levar sua filha no supermercado, né, em algum lugar que tem mais pessoas, a população da cidade, né? E por muitas das vezes essas pessoas não têm noção, elas não entendem
que elas são especiais. Então, às vezes, elas fazem algumas coisas que por causa da dificuldade que ela tem. Sim. Né? E por muitas das vezes, as pessoas elas não têm noção daquilo que está acontecendo. E já teve algumas pessoas, inclusive, que tiveram aqui, já falaram pra gente, olha, aconteceu essa. Por que isso é importante? Que eu quero que, se aconteceu isso com vocês, você abrir seu coração. Por quê? Por que isso é importante? Para trazer conscientização. Para trazer informação. Porque eu acredito que por mais que está acontecendo isso muito, mas ainda falta muito essa informação, falta muito essa divulgação. Hoje em dia, eu acredito que algo, inclusive, que está ajudando muito essas crianças ter eu acho que é um colar, não é isso? É um crachá. Um crachá, né? Cordãozinho. Isso, que eu acho que eu acredito que, inclusive, está ajudando bastante, porque na hora que as pessoas, a população, olha, fala assim, uai, o que é isso? Não, nunca vi isso. Ou que senão elas já identificam, opa, essa criança, essa pessoa é uma pessoa especial. Eu queria que você me falasse, você abrisse seu coração com a gente. Então, pastor, realmente, por isso que eu falo, né, que o autismo ele traz muita empatia pra gente, né? Por isso que a gente realmente precisa ter mais empatia pelas pessoas. Quando a gente sai pra rua, às vezes a gente não tem ideia do que o outro tá passando. Uhum. E já é tão difícil, já é tão desafiador a maternidade atípica, né, para os pais ali, como eu falei, porque é algo diário. Não é um momento, agora, né, agora vamos viver o autismo, agora nós não vamos viver o autismo. Então, não tem como. O autismo, ele é todo dia. Então, já não basta todas as dificuldades que a gente, como família atípica, enfrenta diariamente. A gente, quando sai para a rua, seja para qual lugar for, a gente ainda tem que viver isso, né? Viver os olhares, às vezes as condenações, as cutucadas, olha ali, né? Uhum. Então, realmente é muito difícil. Mas, assim, eu tento não... Ficar preso nisso. Isso, eu falo que quando eu tive o laudo da Maria Antônia, por um tempo, eu falo que o pai, ele vive o luto ali, né? O luto do quê, Tracy, né? O luto daquela expectativa de o filho perfeito. Que todo pai, toda mãe tem, né? Então, ali naquele momento, você morre aquela expectativa e você tem que se reinventar. Você tem que ressignificar a sua maternidade e aquela paternidade, né? Para você dar, como se diz, espaço para realmente ter o novo, o diferente, né? O seu filho é uma pessoa diferente. Então, eu falo que quando eu tive o diagnóstico da Maria, eu por um tempo eu não queria que as pessoas soubessem, né? Que ela era autista. Por medo do preconceito, né? Dos olhares, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar dela, né? De coitadinha, porque minha filha não tem nada de coitadinha. Eles não precisam da dó de ninguém, da piedade de ninguém. Eles precisam da empatia, né? Das pessoas, do olhar do que diferente, né? Como se diz, ser diferente realmente é normal. Que cada um tem as suas limitações, porque nós típicos também temos as nossas limitações, nós somos perfeitos, né? Somos cheios de limitações também. E realmente, assim, eu falo que quando eu tive esse laudo, depois eu parei para pensar e falei assim, gente, mas espera aí. Se o preconceito, ele tá no outro, eu não posso deixar ele chegar no meu coração, ele entrar no meu coração. Então eu comecei a agir dessa forma, pastor. Quando eu vejo alguma situação, por mais, lógico, falar assim, eu tiro de letra, né? Não tiro de letra, dói na gente, porque quando faz alguma coisa com a gente é uma coisa, né? Mas quando você toca no seu filho ali, faz mal, faz alguma coisa pro filho da gente, é bem diferente, né? Então, assim, quando isso acontece, eu tento pensar, o preconceito é dela, não é meu. Então, eu tento não deixar isso entrar no meu coração, sabe? Porque senão, realmente, a gente acaba
remoendo muito aquilo, né? E eu falo que isso também não é de Deus. Então, se o preconceito, ele não entra, não atinge a minha vida, não entra no meu coração, ele é só o preconceito do outro. Inclusive, eu até falei isso pro Miguel um dia, porque, olha, para você ver, ele tem muito ele sabe, né, da condição da irmã, e ele é muito protetor, ele cuida muito dela. E um dia ele falou assim: mãe, mas e se as pessoas rirem da minha irmã? Se as pessoas judiarem, né, de alguma forma ali, porque ele teve uma situação de um coleguinha também da sala dele, que também é autista, né, e aí tinha uma turminha que estava meio que ridicularizando a criança, né, e ele ficou muito chateado com aquilo. E ele trouxe essa situação para mim, e eu falei para ele, filho, quando for assim, você se posicione, né, falei, da mesma forma que você não quer que as pessoas façam isso com a sua irmã, você não pode aceitar que ninguém faça isso, ridicularize, né, qualquer outra criança, seja ela atípica ou não. Então, aí ele falou assim para mim, achei engraçado, ele falou assim: mãe, mas e se essas pessoas, e se eles não quiserem mais ser meus amigos? Falei, filho, é porque eles não são realmente pessoas para serem seus amigos, né? Então, eu sempre falei para ele dessa forma, e falei também para ele, falei, filho, e o preconceito, ele tá no outro. Não deixe isso atingir o seu coração. Então, se alguém fizer algo, né, de zombar da sua irmã, claro que a gente vai, né, tomar as medidas, mas a gente não pode deixar isso te atingir, porque isso traz muita raiz de amargura mesmo, né, pastor? No coração da gente. Certeza. Nós como famílias, como a gente ama os nossos filhos, e ele como irmão também ali. Então, assim, eu sempre tento trazer isso para ele também, né? Mas realmente é muito desafiador a gente viver, né, e ver o olhar das pessoas, o julgamento das pessoas, às vezes até na própria igreja, né? Eu falo que eu dou graças a Deus pelo ministério que eu sirvo, né, ao Senhor. A gente tem o ministério de inclusão dentro da nossa igreja, porque nós temos muitas crianças atípicas lá na igreja, mas eu sei que isso não é a realidade de muitas igrejas, né? Então, é muito triste, às vezes, por ser um momento, né, ali, o culto, ele tem toda uma ordem, né? Então, às vezes, a gente vê uma criança gritando, ou se jogando no chão, os irmãos já começam, né? Aquela coisa. Então, realmente, a gente precisa ter mais empatia, mais respeito, entender que aquela família ali já sofre tanta coisa, então, falta muitas vezes o olhar de, ao invés de julgar, de ir lá e perguntar: você está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer algo por você? Tem algo que eu posso fazer aqui por ele, que às vezes a gente pode tirar essa criança de uma crise, porque eles podem ter crises também, né? Nos lugares, dependendo da quantidade de estímulo. Então, cada autista tem as suas particularidades, como eu falei. Então, eu acho que falta mais acolhimento, mais respeito e ser mais humano mesmo, né, pastor? Tá ficando difícil. Eu acredito a nossa humanidade. Acredito que quando acontece uma situação assim, do autista tá gritando, tá pulando, tá no chão, Sim. As pessoas em volta que não tá entendendo o que está acontecendo, vai julgar os pais. Sim. Eu falo também que antes de eu ser mãe, né? Antes de eu ter os meus filhos, eu olhava qualquer criança e pensava, gente, mas que tudo do mesmo birrento, jeito, né? Para você era tudo birra, tudo né? nivelado ali. Era, como se diz, tudo igual. Tudo igual. Eu pensava assim, gente, esse pai e essa mãe não faz nada, né? Então, hoje que eu tenho os meus filhos, né, e a minha filha que é atípica, muitas vezes a gente julga as pessoas sem ter ideia do que aquela pessoa, da condição que ela tem, né? Não falo só autista em si, mas qualquer outra condição, né? Então, realmente, a gente precisa ter mais empatia mesmo. Acho que em vez de você parar já e julgar, pensar, opa, o que será que pode estar acontecendo? Qual é a questão, né, que está ali por trás? Que a gente nunca sabe. E assim, eu acredito que deve ter pais também que ainda não venceu aquilo que você venceu. Infelizmente tem. Né? Estilo assim, poxa, nossa, meu filho aqui, estilo assim, vou guardar ele da sociedade. O que você tem para falar sobre isso? Você acha que é o certo? De jeito nenhum, pastor. Por mais que doa muito em nós pais, eu acho que todo mundo precisa, lógico, ter esse tempo, né, para você processar todas essas informações que um diagnóstico, quando chega um diagnóstico, né,
pra gente, como pais, mas ao mesmo tempo, quando isso se prolonga muito e que você prefere esconder o seu filho, eu acho que a gente está tirando dessa criança a oportunidade de se desenvolver. De crescer, né? E principalmente de desenvolver, pastor. Por quê? Porque uma criança típica, ela vai se desenvolver, como se diz, de uma forma natural ali, seja com pouco estímulo ou com muito. Já a criança atípica, não. Como eu falei para o senhor, né? Eles têm que aprender, eles precisam desenvolver, precisa ser trabalhado habilidades básicas, como escovar os dentes, como tomar um banho, como falar, como esperar, como sentar nessa cadeira como eu estou aqui com o senhor todo esse tempo, né? Ter tempo de espera e inúmeras coisas, a se concentrar, né? A pegar num lápis para escrever. Então, assim, são coisas que as pessoas nem imaginam quando estão fora, né? Mas eu fico muito indignada quando eu vejo pais que realmente fogem disso. Porque você não está tirando... Você já se desenvolveu. Eu, como mãe, eu já me desenvolvi. Eu já sou uma adulta. Mas quando eu faço isso com meu filho, eu tiro dele a oportunidade dele ser um adulto mais funcional, dentro da limitação de cada um deles, né? Mas eu quero que a minha filha se desenvolva o máximo possível para que ela tenha funcionalidade, para que ela tenha autonomia. Então, quando eu vejo um pai e uma mãe que negligencia isso, eu fico muito realmente revoltada, porque é muito triste, né, pastor? Porque nós temos uma janela neural, né, a criança ali até 12 anos, nosso cérebro ele está em neuroplasticidade, né? A criança ela tem facilidade em aprender as coisas. O cérebro tem novas conexões, novas sinapses. Então, a partir dos 12 anos para frente, é muito mais difícil. Então, você pensa uma criança que às vezes o pai e a mãe negligenciou todo esse tempo. E lá na frente, essa criança já é um adolescente para começar a aprender o que ela poderia estar aqui começando com 1, 2 anos, 3 anos. Né? Isso eu estou dizendo de quando os pais já têm, né, o diagnóstico. Uhum. Lógico que a gente não deve se culpar se isso não aconteceu, né, nesse período. Até porque o autismo ele vem sendo falado de um tempo para cá. Né? Eu falo que eu sou privilegiada, porque eu já cheguei quando né, com a informação, com muita coisa. Com os diagnósticos. Mas antigamente, né, muitas mães aí criavam seus filhos atípicos sem nem saber o que eles tinham. Mas se esforçavam para desenvolvê-los dentro da capacidade, né, que elas tinham. Mas hoje não. Hoje nós não temos nem esse direito de falar, não, mas eu não sabia. Então, que eu vejo eu tenho muitas amigas também que trabalham na parte, né, na escola, de quando vai falar para os pais não aceitam. Ah, meu filho, você está falando que meu filho tem problema? Problema você vai arrumar se você não tratar o seu filho. Porque eu falo que você pode até não querer que o seu filho se desenvolva, né? Você pode ter esse tempo de omissão aí, pastor. Mas chega uma hora que o autismo, ele te encurrala. Ele te coloca contra a parede. Porque o que poderia ser tratado ali de forma muito mais leve, né? Ele chega um ponto que você vai ter que tomar uma atitude. Porque essa criança que já vai ser um adolescente, um adulto totalmente disfuncional, né? Então a gente tem que realmente pensar muito como pai e mãe. Eu acho um egoísmo da parte desses pais. E eu falo que eu tenho propriedade para dizer isso porque eu vivo o autismo, né? Uhum. Sei que cada pessoa tem um tempo de processamento da sua dor, mas a gente precisa, eu falo, arregaçar as mangas. Não pode permanecer na dor, né? Não pode permanecer na dor. Por mais, a gente vai apesar da dor, vai apesar do medo. Sim. Né? E eu lembro o dia que eu estava lá, como se diz, machucando as minhas próprias feridas, né? E a minha mãe e meu pai me sentou e eles falaram algo que eu nunca vou esquecer. Tá, filha, a mamãe e o papai sabem que você está sofrendo, o quanto é difícil. Mas você precisa, como se diz, sacudir a poeira aí. Você precisa se levantar, uma posição. Vamos, se posicione e vai à luta. Vai cuidar da sua filha.
E eu falo que aquilo ali foi um tapa na minha cara, assim, que eu acordei, pastor. E precisa, né? eu falo que eu virou uma chave dentro de mim. E eu realmente busquei, corri atrás para ajudar a minha filha, né? Hoje, como eu falei, ela ainda tem muitas questões, mas de onde nós saímos para onde nós estamos, a Maria Antônia já desenvolveu muito. Caminhada, né? Muito Graças a mesmo. Deus. E hoje eu ajudo outras mães também, as que querem, né? Que eu falo que também a gente precisa querer. Né? Então, assim, o que eu estudo, o que eu aprendo, eu sempre tento replicar, passar adiante. Né? Então, eu falo que nós mães, a gente precisa ser os especialistas dos nossos filhos. Então, eu busco muito estudar, fazer a minha parte, cuido da alimentação, cuido da suplementação, porque o autismo a gente podia ficar aqui falando horas dele, porque é um assunto muito complexo. E também não adianta só as terapias que os nossos filhos precisam, é muito importante, mas também não são só terapias. A gente precisa de coisas muito maiores também. Uau, hein? Que é isso, hein? Tá ficando especialista no assunto. Eu falo que não tô ficando especialista não, mas a mãe a gente precisa saber de tudo um pouco, né? Eu falo que depois que o autismo entrou na minha casa, na minha vida, eu precisei estudar para saber quais as formas que eu posso ajudar a minha filha. Então, assim, como o senhor falou, né? Então, o que eu poderia falar para esses pais? Acordem. Sim. Vão à luta, porque os nossos filhos precisam de nós. Para que eles sejam adultos funcionais, que tenham autonomia, né? Dentro da realidade de cada um deles, mas não deixe passar. Busque mesmo ajuda. Se você não conseguir sozinho, vai procurar ajuda, né, de especialistas. Né? Eu também me coloco aqui à disposição. Né? Quem quiser também, depois conversar, pode me mandar mensagem aí, né? Aí pelo direct. Eu tenho um prazer e uma alegria em ajudar mães que querem ajudar os seus filhos aí. É como você falou, né? Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui. Nossa, coisa demais. Meu Deus. Agora sim. E, inclusive, nós até parou de falar do negócio de beleza, né? Mas eu já fomos para outro mas eu acredito que é importante também, né? Eu acredito que é uma bandeira sua hoje. Sim. E eu tenho várias clientes que são mães atípicas também. Que bacana. Então, a gente tem toda essa troca. Não é só, igual eu falei, não é só beleza, né? Eu realmente acaba sendo uma terapia ali, né? Para elas e para mim também, porque é uma troca muito rica. Que a gente tem com cada uma dessas mulheres ali no momento de atendimento. Essas mães atípicas, eu lembro de atender uma mãe que ela tinha 3 anos que ela não fazia sobrancelha. Você imagina? Só por causa o foco todo era no filho. Isso. E muitas vezes essas mães ficam muito só. A maioria dos maridos, né, dos companheiros abandonam essas mães. Então, a grande maioria são mães solo, né? E muitas vezes as que têm os cônjuges também, às vezes o marido não ajuda, não participa, deixa mais ali, né? Como se diz, todo cuidado com essa criança, com esse filho, para a mãe. Então, é uma rotina muito árdua, pastor. São muitas horas de dedicação, de terapia. A maioria dessas mães precisam, às vezes, abandonar seus sonhos, a sua carreira, para se dedicar aos seus filhos, né? Para o cuidado dele básico ali. Porque, infelizmente, ainda é uma minoria que tem acesso a bons tratamentos. Eu falo que é muito triste isso, porque a grande maioria não tem o mínimo. Então, é algo que eu sempre tento ajudar dentro do que eu posso, para que essas crianças tenham a oportunidade de se envolver, porque toda criança tem esse direito, né? De se desenvolver, de brincar, de aprender, de ter um bom acompanhamento, né? Então, é isso. Tá. Meu filho, eu tô achando ele tá assim, tal. Fiz uns exames. Tá com isso. Autismo. O que é a primeira coisa que uma mãe, que um pai deve fazer? Então, primeira coisa é procurar
um especialista, né, um profissional. Eu falo que se eu pudesse dar um conselho, eu não consegui fazer isso quando eu tive o diagnóstico da Maria, mas porque muitas vezes esse diagnóstico vem de uma equipe multidisciplinar, que é profissionais ali da área, uma fono, um neuro, né, um psicólogo, uma terapeuta ocupacional, ou de o próprio neuropediatra, que foi o caso da minha filha, né? Quem laudou a minha filha foi um neuropediatra. Mas, além do laudo, a gente precisa de coisas do quais são os primeiros passos, né? Então, sabe por que eu tô te perguntando? Pode falar. É porque nós estamos em um tempo da informação. Sim. Não importa se é uma formação correta ou se é uma formação que não tem nada a ver. Sim. Né? Nós estamos repleto de informações. O tempo todo. O tempo todo. Porque se as pessoas for para a internet, nossa, meu filho, eu tô achando que tá com isso. E aí vai para... Sim. Entendeu? Eu acredito que não é por aí. Então Não. a gente precisa ter a informação correta para ver como que nós iremos, né? Eu tô falando nesse sentido, né? O que deve fazer? Sim. Tá vendo que o seu filho tá com algum tipo de atraso? Primeira coisa seria procurar realmente um neurologista, né? Um neuropediatra, né? Para você ali ter uma informação realmente séria e você procurar realmente um bom profissional, né? Aqui tem? Não, infelizmente não. Eu procurei em Goiânia, né, na época que a gente teve o laudo da Maria, e depois disso ele já passou toda a parte das terapias, né? Ele já lauda ali e já coloca todas as terapias que ela precisa durante quantas vezes por semana, a carga horária dessas terapias, que são muitas horas. Aí aqui já tem? Hoje tem. Hoje tem. Já tem várias clínicas aqui. E eu procuraria um médico integrativo, da parte integrativa, que é essa outra parte que eu falei, né? Que cuida da parte metabólica da criança. Por quê? Porque nós somos o que comemos. Então, o nosso organismo, né, ele é tudo que a gente faz com o nosso corpo, ele reflete. Então, no autismo não é diferente. Então, a gente precisa tratar essa parte metabólica. E eu falo que essa parte já é uma pequena parcela das pessoas que têm esse acesso a essa informação. Tanto que eu lá atrás eu não tive. Maria já começou só fazendo as terapias. E eu acho que se eu já tivesse feito o que eu faço hoje lá atrás, às vezes hoje a gente estaria ainda melhor do que nós já estamos. E isso é o quê? Um médico que ele não trate sintomas, mas ele investigue causas. Porque o autismo, ele vem com várias comorbidades, ele nunca anda sozinho, ele sempre tem outras questões juntas, entendeu? Então, que esse médico, esse pediatra integrativo, ele tem esse olhar, então ele vai pedir vários exames, né? Ele vai realmente se aprofundar ali na questão metabólica dessa criança, para que, junto às terapias, seja feita uma suplementação, né, de acordo com o que essa criança precise, seja feita também uma alimentação específica para o que o organismo dessa criança precisa, porque muitos dos autistas têm inúmeras questões alimentares, né? Tem seletividade alimentar, a minha filha não tem, mas a grande maioria dos autistas tem muita questão da seletividade alimentar, então eles não ingerem a mesma quantidade, né, que uma pessoa que não tem a seletividade, né, consiga o seu corpo ali absorver. E acaba também que hoje, né, os nossos alimentos são muito contaminados, tem muita questão aí, muita coisa industrializada, que também o nosso organismo, né, não precisa. Então eu falo que essa parte da alimentação e da suplementação, ela faz total diferença, porque a partir dali você consegue ter um comportamento diferente. Aí você vai falar para mim, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo, né? Toda essa parte metabólica, ela reflete em um comportamento. E o autista, ele tem muita dificuldade em quê? Em se expressar. Muitos são não verbais, né? Então eles vão se expressar de alguma forma, seja se machucando, né? Lesionando a outras pessoas, batendo a cabeça na parede, né, tendo várias questões,
Porque ele tá querendo dizer alguma coisa. Às vezes essa criança está com dor, né? Tenho uma pessoa muito, muito próxima a mim que o filho não estava conseguindo nem tomar água. E ela já estava assim desesperada, né? Ele muito nervoso, muito irritado. Foi ver, ele é um autista não verbal. A médica integrativa pediu um exame de endoscopia, coisa que ninguém nunca tinha pedido. Porque geralmente o neuro, ele lauda e passa as terapias, mas ele não cuida dessa outra parte. Uhum. Então ele estava com refluxo, ele estava com dor. Por isso que ele não conseguia comer, não conseguia tomar água. Então, assim, é muito além de terapia. Essa criança precisa ser olhada como um todo. O senhor entende? Sim. Então, assim, por isso que essa parte é muito importante. O nosso intestino está diretamente ligado ao nosso cérebro. Nós temos 80% de como é que chama, gente? Eu quero falar agora, esqueci. Questões das nossas células de defesa, 80% estão no nosso intestino. E o autista tem muito problema gastrointestinal. Tem permeação, né, no intestino. Então, assim, tem a desbiose. Então, são muitas questões que precisam ser tratadas. Tratando o intestino, você diminui a neuroinflamação, né, dessa criança e, consequentemente, ela vai ter outros tipos de comportamento. Sim. Porque, às vezes, os comportamentos tidos como esquisitos, né, muita estereotipia, muita agressividade, muita irritação, as pessoas querem colocar na conta do autismo. Mas, na verdade, o autismo não tem a ver com isso. O autismo é a dificuldade na socialização. O tripé do autismo é esse, é a dificuldade, né, em socializar, o atraso na fala e comportamentos restritos e estereotipados. Isso aí é o tripé do autismo. Uhum. O que é fora disso, né, não é do autismo, mas infelizmente até muitos profissionais querem colocar tudo isso no mesmo balaio, eu falo, e só querem medicar as nossas crianças. E infelizmente, como a indústria farmacêutica está aí para isso, e eu não sou contra a medicação, eu acho que a medicação ela deve ser usada quando necessário, porque ela realmente é bênção para os nossos filhos, mas sem você investigar, você dá uma risperidona, uma Ritalina para uma criança de 2 anos de idade, 2 anos e meio, sem você saber o porquê que ela está tendo todas aquelas questões, aí para mim é negligência. Tudo que você falou para mim aí, pelo que eu entendi, porque assim, a gente tá falando aqui com o público, Sim. Todos os públicos possíveis aqui no nosso podcast, né? Pelo jeito que você falou aí, tudo é particular. A grande maioria, pastor. Tudo que você falou aí, a grande maioria é particular. O que nós temos aqui em Caldas Novas, pela prefeitura, pelo estado, pelo SUS? Pastor, eu acredito que só as terapias. Né? Temos os CAPSs, né? CAPSI que chama, né? Uhum. Então, que você tem aí, né, a questão das terapias. Mas fora isso, não que eu conheça, né? Uhum. Tem a questão que eles fazem as carteirinhas, né, da criança, tipo, a nível de estado e também aqui da cidade, né, para você precisar de identificação. Aquela que eu falei. Não, é uma carteirinha mesmo. Uma carteirinha mesmo. Tá. Que eles têm. Mas nessa outra parte essas partes metabólicas e atendimento, consultas, até a gente, igual eu tenho plano de saúde, mas a maioria é feita particular. Infelizmente. Então, assim, por isso que o custo é muito alto. Uhum. De tudo, né? Uma alimentação mais saudável é muito alta. A Maria Antônia, né, eu tirei o glúten dela, o leite, que também são alimentos inflamatórios para todos nós, mas para eles ainda mais. Então, realmente fica tudo muito caro. Não fica barato. Eu falo que a gente realmente sacrifica de outras coisas para poder proporcionar isso para ela. Mas, como eu falei, infelizmente ainda não é a maioria, né, que tem esse privilégio mesmo.